Boa tarde a todos. Eu sou Ana Paula Marchiori, da Casa do Caminho. Estamos aqui hoje para fazermos juntos um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente vai falar do capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. A gente vai falar do item 1 até o item 10. É bastante coisa. Vou tentar ser o mais objetiva possível. Mas antes de fazer o estudo, vamos pedir a Deus, aos amigos espirituais, a Jesus, a proteção para esse momento tão importante. Senhor Jesus, aqui estamos. Deus, nosso Pai, Criador, amigos queridos, Doutor Erra, protetor da nossa casa, nós te pedimos as tuas bênçãos de amor, de tranquilidade. Pedimos que abram os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos entender melhor esse estudo, absorver e nos utilizarmos dele para transformarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Que seja em seu nome que possamos iniciar o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Muito bom. Esse tema, eu adoro o Evangelho, então eu sou suspeita, mas é um tema muito bom. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E a gente começa falando de injúrias e violências. No item 1 ele diz: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. No item 2, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E no item 3, ele vem nos colocar aqui algumas coisas importantes. Sabei que foi dito aos antigos: não mateis a quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Aquele que disser a seu irmão raca, merecerá ser condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Muito bom. Jesus nos traz aqui coisas muito importantes para a gente pensar, né? Lá na frente a gente vai ver esses itens com mais clareza, mas aqui vou me prender ao item 3, que ele diz: já foi dito aos antigos, não mateis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. E aí a gente pode sair desse matar fisicamente, literalmente, e pensar de forma mais figurada. Podemos matar uma pessoa, sim, mas também podemos matar a alegria de alguém, matar os sonhos de alguém, a esperança de alguém, matar mesmo a vontade de viver de alguém. A gente tem que prestar muita atenção se a gente não está caindo nessa situação aqui de matar. Porque matar não é simplesmente pegar uma arma, um objeto e acabar com a vida do outro. A gente pode matar de outras formas, que são tão complicadas como essa. Aí ele fala a respeito da cólera, que a gente vai, no item 9, a gente vai tratar só da cólera, eu não vou nem me deter aqui nesse momento, porque o tempo é curto. Ele vem dizer: aquele que disser a seu irmão raca, será condenado pelo conselho. Raca era uma expressão que se dizia, que quer dizer pessoa sem significado, pessoa sem importância, e que se falava inclusive virando o rosto para o lado e cuspindo. Então era uma forma de você menosprezar mesmo aquela pessoa.
E por último, és louco, que ele diz que merecerá o fogo do inferno. Já sabemos que o fogo do inferno, e o inferno em si mesmo, é o nosso inferno consciencial, né? É aquilo que fica depois ali nos martirizando pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras. Tudo aquilo depois vem infernizar a gente por nós mesmos e muitas vezes pelos espíritos que estão ali também, servindo de nossos obsessores no mundo espiritual ou aqui mesmo. Aí no item 4, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que além disso tudo, ele condena Jesus condena por conseguinte a violência, a cólera e até mesmo toda a expressão descortês que alguém possa usar para com o seu semelhante. Então vejam vocês, até mesmo toda a expressão descortês. Por quê? Porque quando a gente está falando com o nosso próximo de forma complicada, a gente está fugindo à lei de amor. Jesus deixou para a gente 2 mandamentos: amará a Deus acima de todas as coisas e o segundo, amará o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu falo com o meu próximo de forma grosseira, deselegante, com falta de educação, com falta de respeito, se eu não gostaria que falassem isso comigo? Fizessem isso comigo, falassem assim comigo. Então eu tenho que falar com o meu próximo de forma gentil, de forma educada, respeitosa, porque é assim que eu gostaria que fizessem comigo. Quando alguém vai falar alguma coisa comigo, eu quero que fale da melhor forma possível, então eu tenho que agir da mesma forma com o meu próximo, senão eu vou estar fugindo à lei de amor. E aqui ele diz assim, toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre homens e manter entre eles a concórdia e a união. Por quê? Se eu sou grosseira com meu marido, ele vai se sentir no direito de responder grosseiramente. E aí acaba aquele ambiente de paz, né? Logo vira uma discussão, no pior sentido da palavra, logo vira uma briga. E aquela harmonia que ali se encontrava vai ser quebrada. Por quê? Porque eu não falei da melhor forma possível. Porque eu não falei de uma forma educada, gentil. Isso tudo parece bobagem, mas a gente vai ver ao longo desse capítulo o quanto isso é importante para a nossa evolução enquanto espírito. Aí no item 5, ele traz aqui, mas o que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Ora, Jesus não dizia pra gente que a gente vai ter os bens no mundo espiritual? Então por que ele está falando dos bens da terra? Aqui, na verdade, ele diz que a gente tem que dar o valor relativo a cada um deles, o valor adequado. A gente tem que valorizar, sim, os bens materiais, mas não é fazer deles a nossa coisa mais importante da vida. Porque quando a gente desencarna, a gente não vai levar nada de material. O que a gente leva? As nossas conquistas espirituais. Se a gente leva as nossas conquistas espirituais para o mundo espiritual, então é nisso que a gente tem que se basear. É aí que a gente deve focar, né? Mas, de qualquer maneira, a gente precisa das coisas materiais enquanto estamos no mundo material. Contudo, aí ele diz aqui mais adiante que, nesse momento, o mundo material, ele está nas mãos dos violentos. Esses que detêm os bens materiais. E esses estão fazendo o quê? Estão subjugando os fracos,
os brandos, né? A gente pode pensar, por exemplo, nos coronéis do interior do nosso país. A gente pode pensar naquelas pessoas que estão lá destruindo povos indígenas em função de bens materiais, né? As madeireiras e outros tantos senhores de terras que estão aí desmatando e estão destruindo a vida de tantas pessoas. Essas pessoas que hoje estão, pela violência, conquistando o poder e subjugando os fracos, subjugando os mansos, amanhã vão estar numa situação contrária. Hoje a gente sabe que tem pessoas aí, a gente conhece a nossa realidade do nosso país, a gente sabe que existem canaviais onde pessoas ainda vivem em situação de trabalho escravo, mineradoras, até mesmo confecções de roupa. Existem pessoas que estão ali na situação da violência, tomando poder por violência e se beneficiando dos bens materiais, e outros que estão ali subjugados, sem poder de fala. Só que esses que hoje estão subjugados, a gente tem que entender que em outro momento estiveram ali, na mesma situação de violência, de agressão, tomando os bens pela força, e agora estão nessa posição aqui para aprender, porque a gente só aprende o que é uma dor de cabeça de verdade quando a gente tem uma dor de cabeça, senão a gente acha que é uma dorzinha boba. Aí quando a gente tem aquela enxaqueca, a gente entende que uma dor de cabeça pode ser incapacitante, e aí a gente valoriza a dor de cabeça do outro. Infelizmente é assim que a gente aprende aqui. Ainda é assim que a gente está escolhendo aprender. Mas ele diz que lá na frente a Terra vai ser um mundo ditoso. E quando ela se tiver tornado um mundo ditoso, não vai ser mais, olha lá, deixará de haver o egoísmo, o fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Só que quando ela se tornar um mundo ditoso, por efeito, haverá o afastamento dos maus, dos espíritos maus. Então a gente tem que parar e pensar nisso. Por quê? Quando a Terra melhorar, evoluir e se transformar em mundo ditoso, e ela está nesse processo, os maus serão expulsos daqui. E será que eu não estou dentre esses que serão expulsos? Porque será que eu não sou violento? Será que eu não sou de subjugar o outro que trabalha para mim na minha casa? Será que eu faço ele trabalhar em condições difíceis, doente? Será que eu dou o mesmo alimento para ele que eu como? Será que eu trato ele como eu gostaria de ser tratada se eu estivesse na condição dele? Isso tudo a gente tem que pensar. Porque se a Terra está evoluindo, a gente tem que evoluir também, para merecer estar nessa Terra, nesse mundo ditoso. E aí vamos lá para a afabilidade e a doçura, item 6. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Até aí, ótimo. Entretanto, nem sempre há que se fiar nas aparências. Aí a gente vai lembrar lá de Jesus falando daqueles caixões caiados de branco, né? Podres por dentro, mas por fora todo bonitinho. Quantas pessoas não há que são, pela questão da educação, pela questão social, por várias questões, são lá bonitinhas, educadas, falam tudo bonitinho, mas que por trás não são daquele jeito. Ou por trás são grosseiras, ou por trás falam mal e acabam com a reputação do outro, né? São maledicentes. Tem um pedacinho que ele fala aqui, ó. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agarre, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda
em dar do peçonhento quando estão por trás. Olha aí, quantas pessoas que não têm isso. E isso não é afabilidade nem doçura. Isso ele diz lá na frente que é hipocrisia. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que ele vem falar também nesse item é sobre homens que no mundo exterior são bons, na sociedade, no trabalho, com os amigos. Homem que eu digo aqui, homem e mulher, né? Que na vida social são ótimos, são pessoas maravilhosas, mas que chegam dentro de casa são os tiranos domésticos, que fazem de suas famílias e seus subordinados sofram o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Como eles não usam dessa autoridade lá fora, quando eles chegam dentro de casa, eles querem fazer isso. Porque lá fora, rapidamente alguém ia chamar a atenção deles e ia colocar eles no lugar deles. E aí, aqui tem uma coisa muito interessante. Quantos de nós não faz isso? Lá fora é gentil, é educado, é respeitoso. E aí, quando chega dentro de casa, pega a sua roupa de gentil, né, ou a sua máscara de pessoa do bem, e bota na mesa, e aí deixa aflorar o seu eu. Que aí é grosseiro, aí é arrogante, aí é prepotente, aí é agressivo no falar. Quantas pessoas são assim? Mas lá fora, na rua, são pessoas ótimas. Tudo bem que dentro de casa, às vezes, a gente tem os nossos desafetos ali, mas às vezes nem são os desafetos o problema. Muitas vezes, o grande problema é que quando a gente chega em casa, a gente sabe que aquelas pessoas não vão poder reagir, ou se podem reagir, vão nos desculpar depois, vão perdoar as nossas atitudes. E aí a gente se permite ser a gente mesmo. Mas a gente mesmo, a gente tem que parar e pensar, que pessoa é essa? Por que eu não sou assim lá fora? Por que eu sou ótima quando eu estou na casa espírita? Eu sou educada, eu sou gentil, eu procuro ser o meu melhor. Porque eu estou no esforço. Tudo bem que na casa espírita estamos todos no esforço. Mas eu tenho que pegar esse esforço e levar para dentro da minha casa. Eu tenho que pegar esse esforço e levar para os ambientes em que eu consigo ser eu mesma. Por quê? Porque aí esse esforço vai estar sendo verdadeiro, não vai ser uma coisa, como ele diz aqui, hipocrisia. Vai ser um movimento, um treinamento para eu ser verdadeiramente daquela forma, porque é o meu desejo ser assim. Porque eu sei que para mim é melhor ser assim. Aí vocês podem dizer assim, mas então é melhor eu ser do que eu ser essa pessoa ali que você falou que por fora está sendo gentil e tal, mas que virou as costas, ela fala mal, ela grite, não sei o que, ela faz a caveira do outro. É melhor eu ser a pessoa grossa mesmo, falar o que eu penso e botar tudo para fora. Pelo menos eu sou sincera. Mas e aquilo que a gente viu lá no início? Aquela primeira folhinha que fala assim, ó. Até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com o seu semelhante é condenável. Então, não. Então, eu nem devo ser essa hipócrita, né? Não posso ser. E nem devo ser essa pessoa grosseira. Eu devo falar. Mas eu devo falar com assertividade. O que é isso? É falar sem aquela carga de emoção. É falar como eu gostaria que falassem comigo. É falar entendendo que o outro tem uma construção e perceber essa construção do outro. Que o outro tem crenças, que o outro pode estar num dia ruim, que o outro tem valores diferentes do meu, que fazem ele entender as coisas daquela forma. Então, é eu ter empatia pelo outro, primeiramente. Entender como ele é, para só então eu me colocar de forma educada. Não é deixar de falar, mas é falar de forma assertiva. E principalmente como eu gostaria que falassem comigo, né? Esse é o melhor termômetro.
E aí vamos lá, mais adiante, ele fala então que vem falar da paciência, no item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Olha aí, gente, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Olha lá, gente, isso é muito forte. A dor, então, é uma bênção. Teresa d'Ávila dizia, sofro quando não sofro. E eu custei muito entender isso. Hoje eu consigo entender. Primeiramente, vamos pensar na dor material. Existe uma doença que as pessoas não sentem dor. A pessoa que tem essa síndrome, ela não sente dor. E o que acontece? Ela fica exposta a vários perigos, inclusive da sua própria vida. Por quê? Ela pode queimar a língua com a comida quente. Ela pode se machucar e não ver e aquilo virar uma infecção, né? Ela pode vir a perder o membro, porque ela não sente dor. Aquilo ali não, se for nas costas, por exemplo, ela não vê, ela pode ter uma infecção generalizada e morrer. Então, a dor material, ela é um sinal de que alguma coisa está errada com a gente. Ela nos protege, ela nos salva. Eu assisti um programa que a moça não tinha essa doença. E ela trabalhava num canavial e ela se cortava constantemente. Então, o marido dela, todos os dias olhava ela inteira para ver se não tinha nenhum machucado. Ela perdeu o paladar de tanto queimar a língua com comida quente. Então, assim, a dor, mesmo a dor física, material, ela é uma forma de proteção para a gente. E ela nos sinaliza que algo está errado. Então, se eu sinto dor no dente, sinal que tem alguma infecção, alguma inflamação, o que eu faço? Vou tomar uma medida para resolver aquilo. Da mesma forma, a dor moral, ela nos ajuda. Ela nos faz ver que tem alguma coisa errada que a gente precisa melhorar, tá? Aí, mais adiante, ele diz assim, que ela é mais, a paciência é mais meritória do que a esmola mesmo, porque quando a gente perdoa o nosso irmão que se faz instrumento de dor para com a gente. Então, essa paciência de entender que ele ainda está naquele momento é muito importante. E aí, ele vem com um parágrafo aqui que é maravilhoso. Ele diz assim, a vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações, nas compensações que, por outro lado, recebemos, haveremos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para a terra. Vou parar aqui porque esse parágrafo aqui, ele é muito importante. Se a gente olhar para frente, a gente vai ver que tem muita gente melhor do que a gente, né? Em situações muito melhores. E o que acaba com a nossa alegria, que nos é motivo de dor, muitas vezes, é a comparação que a gente faz. A gente está muito bem aqui comendo a nossa comidinha. Aí a gente abre o celular, vê lá na rede social o outro no restaurante comendo uma comida maravilhosa e a gente acaba a alegria da gente porque a gente não está lá. Só que se a gente olhar para trás, se a gente se comparar com quem tem menos, quantas pessoas que estão em situações muito piores do que a nossa? Quantas pessoas que hoje não podem... Eu estou aqui, estou enxergando com óculos, eu tenho a oportunidade de ter um óculos para enxergar. Eu tenho a oportunidade de falar. Quantas pessoas que não têm nada disso? Quantas pessoas que hoje estão sendo escravizadas sexualmente, fisicamente? Quantas pessoas que não têm condição de sustentar um livro? Porque não tem condição, não tem força, não tem coordenação, né? Quantas coisas que a gente faz
e que a gente não se percebe. Realmente a vida é cheia de coisinhas e coisinhas, acontecimentos que vão, no final do dia a gente fala, meu Deus, que dia foi esse? Sim, muitas coisinhas ruins aconteceram, muitos pequenos picadas de alfinete. Mas quantas coisas boas que aconteceram e a gente não se deu conta, a gente não percebeu, que a gente está ouvindo quando um monte de gente não ouve. Que a gente tem comida na nossa mesa quando muita gente não tem nada para comer, nem para dar ao seu filho, que é pior ainda. Então, eu deixo aqui para vocês uma dica, um exercício de gratidão que a gente pode fazer no final do dia. A gente elege 3 coisas, senta com a nossa família, com o nosso marido, com a nossa esposa, todo dia, e pensa 3 coisas simples que a gente pode agradecer naquele dia. Se a gente fizer isso por um longo tempo, a gente vai começar a perceber mais as coisas boas e menos as coisas ruins. E a gente vai começar a valorizar mais as coisas boas que a gente recebe. E que elas chegam para a gente a todo momento. Elas estão presentes na nossa vida. Eu estou aqui, eu estou respirando, eu não preciso de uma máquina para me fazer respirar. O meu sangue está fluindo, eu não preciso de uma máquina para fazer o meu sangue circular. Muitas pessoas precisam. Eu não valorizo isso. Então, no final do dia, a gente pode parar e pensar coisas simples que a gente recebeu e agradecer. Fica aí pra gente essa dica de reflexão. E aí, ele vai mais adiante e ele diz assim, que a dor serve pra gente expiar o nosso passado e nos fortalecer para o nosso futuro, diferente de Jesus, que veio aqui na Terra e não tinha nada para expiar, né? Mas que a gente seja paciente e cristão. Aí eu fiquei pensando em nos preparar para o nosso futuro, nos fortalecer para o nosso futuro. A dor nos fortalece, né? Até mesmo a dor, se a gente for parar para pensar, quem vê criança, naquele período de estirão, quando os ossos se desenvolvem muito, o corpo se desenvolve, ela tem a dor nos ossos, a dor chamada pelos médicos de dor do crescimento. Isso é o desenvolvimento ali acontecendo. Para quê? Para o futuro, para ela poder ficar fortalecida, preparada para o futuro que vai chegar. O mesmo acontece com a gente moralmente. A dor, ela vai moldando a gente ali, ela vai fortalecendo, né? Ela vai nos dando aquela capa de rinoceronte e a gente fica mais forte para o nosso futuro. Depois vem a obediência e a resignação. Na obediência e da resignação, ele fala aqui no item 8, deixa eu só virar aqui. No item 8, ele fala assim, a obediência e resignação são 2 virtudes companheiras da doçura e muito ativas. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Então, quando eu obedeço, eu percebo, eu entendo que aquilo é o melhor para mim. E aí eu obedeço. Eu acho que é melhor obedecer. Mas quando eu consigo perceber, quando eu consigo me resignar, é porque não só eu percebo que aquilo é o melhor, e aí às vezes eu obedeço porque eu sei que é melhor, mas eu não sei por quê. Mas na resignação, eu já entendo que eu sou filha de Deus, que tudo que acontece comigo é por permissão de Deus, é a vontade dele, é com a permissão dele, e porque aquilo vai me trazer algum benefício, seja numa questão de expiação, seja numa questão de desenvolvimento, de alguma forma aquilo vai me acrescentar. Então eu consigo entender isso. Aí sim é a resignação. É quando eu entendo que aquilo ali é o melhor para mim, porque eu sei que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é misericordioso. E que tudo que acontece na minha vida é com a permissão de Deus. E aí vamos lá.
Jesus foi a encarnação dessas virtudes, né? Ele tinha tudo isso. E aí ele diz mais adiante, ainda no item 8, que cada época é marcada assim com o cunho de uma virtude ou de um vício. E que na nossa geração, desde lá o Evangelho, o Livro dos Espíritos, né? Até agora, é a atividade intelectual. Ok, a atividade, nós estamos na época do progresso, né? Contudo, ele diz que todo aquele que não quiser seguir esse fluxo do progresso será submetido por meio do freio e da espora, pela dupla ação do freio e da espora, aquele que for rebelde a esse progresso. Progresso espiritual, tá, gente? Moral. E aí vamos pensar no freio e na espora. O freio é o quê? É o basta de Deus. Não vai mais por aqui. Chega. Agora você tem uma reencarnação compulsória, agora você vai ter que fazer isso. Agora chega, não vai mais. Esse é o basta de Deus, é o freio. Né? Os que serão retirados do nosso planeta quando o planeta virar ditoso. É o basta de Deus, é o freio. E a espora? A espora é a dor, é o sofrimento ali. Então a gente precisa ainda do freio e da espora, se a gente for rebelde. Mas a gente pode também escolher outro caminho, né? O caminho da resignação, da obediência. Nós podemos escolher entre essas duas coisas. Só que, infelizmente, a gente ainda está mais tendencioso a escolher sempre o freio e a espora. Vamos começar a pensar melhor essas nossas escolhas aí. E aí, no item 9, nós temos, finalmente, a cólera. A cólera diz assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Vou parar aqui. Então, olha só, a gente tem duas coisas muito importantes aqui. A cólera, ele chama de acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Acesso de demência passageira, ou seja, a gente perde a capacidade de raciocinar, nossa sanidade mental, temporariamente. Ficamos insanos, demenciados momentaneamente, incapazes de julgar de forma racional as coisas. E aí, por quê? Por causa do nosso orgulho ferido. Pesquisar e encontrareis a causa orgulho ferido. E aí a gente se entrega à cólera, né? E aí mais adiante ele fala assim, então assim, só encerrando aqui, é muito complicado porque a gente acha que, a gente ouve às vezes assim, mas quem é você para falar isso? Como é que o outro ousou falar aquilo de mim? Como é que o outro fez isso? A gente acha que a gente é melhor. A gente pode até não falar, mas a gente pensa, a gente sente. A nossa atitude reflete isso. E aí, lá na frente ele fala assim, até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris. Olha lá, quando a gente é impaciente e responde rispidamente por uma contrariedade pueril, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade. Então, o valor está em quê? Na nossa personalidade, no valor que a gente dá à nossa personalidade. O problema está aí. A gente acha que a gente é muito bom, que a gente é muito superior, seja em capacidade, seja em
vantagens pessoais, né? Seja em preparo, seja em moralidade, a gente acha que a gente é superior, só que a gente não é. Mas a gente percebe isso quando isso toca na gente. E a gente reage dessa forma, colericamente. Aí a gente vê que no fundo, a gente realmente tem aquilo ali. Por isso que a gente reagiu. Se a gente não tivesse, aquilo passaria batido. E aí ele fala assim, um pouquinho mais à frente. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. À natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhes obedecem. Vou parar aqui. Gente, quantas pessoas que o celular não está funcionando, taca longe. Eu já vi pessoas jogando computador, né? Isso é o quê? Porque o celular não funcionou ou estragou? As pessoas tacam tudo longe, as pessoas se jogam nas coisas, soca a porta. Acessos de cólera, né? A gente vê muito isso hoje nas crianças. As crianças fazem muito isso. Por quê? Porque não estão aprendendo a controlar as suas reações, a lidar com as suas emoções de formas adequadas. Então elas acabam entrando nesse processo de cólera, de descontrole emocional e tacam tudo longe. A gente não está educando as nossas crianças. Ou melhor, a gente está permitindo que elas sejam adultos coléricos. E a nós mesmos. Porque muitas vezes o que elas repetem são atitudes nossas, exemplos nossos. Aliás, na maioria das vezes as crianças repetem as nossas atitudes. Então a gente tem, quando vê a criança fazendo aquilo, olhar como é que a gente está reagindo. Como é que são as nossas atitudes, as nossas reações. E aí ele fala que assim, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si mesmo, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão não produzirá nos outros. Aí a gente pensa assim, caramba, se pudesse filmar aquele momento que teve aquele ataque de Petit, a gente já falou isso para as nossas crianças na evangelização, olha, vou filmar, vou pedir para sua mãe filmar. Rapidinho a criança melhora. Por quê? Porque ela tem consciência de que aquilo que ela está fazendo não é legal. E que ela não gostaria que ninguém visse. Que dirá nós, adultos, né? Se a gente pudesse olhar uma cena daquelas que a gente deu aquele ataque colérico, olhar de fora, meu Deus, que vergonha. Aí ele fala assim, a cólera nada remedia. Ou seja, não adianta de nada, não vai resolver nada. Muito pelo contrário, altera a saúde e compromete a vida. Gente, cólera dá taquicardia, você fica com pressão alta, ataca fígado, coração, doenças cardíacas, doenças mentais, né? Você aprende aquele comportamento, você não consegue reagir de outra forma. Então, assim, várias coisas que você é a primeira vítima da sua cólera. Existe um exercício na evangelização infantil que a gente fazia, que era assim, você falava para a criança, dava um pedaço de carvão para a criança, botava um lençol branco e botava ali e pedia para ela imaginar que ali era uma pessoa que tinha causado uma raiva muito grande, para elas tacarem o carvão na pessoa que elas tivessem com muita raiva. E aí elas fizeram isso e tacaram o carvão. E no final da atividade, a gente viu que o lençol tinha algumas manchas de carvão, poucas. Elas estavam imundas de carvão. O chão da sala estava imundo de carvão. Elas todas tinham se sujado. O que mostra isso? Que a raiva, a cólera, ela pode até atingir o outro, mas primeiro ela vai te atingir, ela vai te sujar, ela vai sujar o ambiente em volta, as pessoas que estão em volta de você. E isso vai prejudicar você, não aquela outra pessoa. Então a gente tem que pensar bastante nisso. Aí mais adiante ele fala assim,
E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Quantas vezes, né, a gente vê pessoas que numa briga perdem a razão, matam alguém, uma discussão com o vizinho, um namoro numa boate, uma coisa assim, e pronto, e ali você não tem como voltar atrás. E não só matar uma pessoa fisicamente, palavras, agressões. Quantas vezes você acaba ferindo de uma forma que você depois quer voltar e você não consegue desfazer aquilo. Tem uma outra atividade que é a criança com raiva, ela enfiar um prego no isopor. E aí ela fura aquele isopor todo. Depois ela vai lá, quando ela estiver calma, e ela tira os pregos. Com adulto você faz com madeira. Só que quando você tira os pregos, as marcas ficam lá. Então pode ser que a pessoa que você falou aquele monte de absurdos, ela te perdoe. Mas as marcas ficaram. Você não tem como desfazer. Aquele sofrimento causado, você não pode desfazer. Se você mata alguém, você pode se arrepender depois, mas talvez você não tenha como voltar atrás. Então a gente tem que pensar muito antes de agir. E aí no item 10, ele diz pra gente que existe uma ideia de que alguns organismos, alguns corpos, são mais predispostos à cólera do que outros. Então, você teria um corpo que é mais predisposto e outros corpos que são mais dados à fragilidade, à doçura. E ele diz que não, que na verdade você pode ter num corpo forte pessoas super gentis, super meigas, super pacíficas. E você pode ter em corpos até de pessoas que estão com uma deficiência física, espíritos agressivos e violentos ali. E que estão com a sua violência concentrada, como ele diz ali. Então, isso não quer dizer nada. A violência ou a passividade, ela é do espírito e não do corpo. E outra coisa, que você pode sim progredir, que isso não é uma coisa, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não, a gente pode progredir. Pedro era um espírito mais dado à cólera, né? Em alguns momentos da sua vida ele faz isso, só que ele vai observando e ele vai se modificando, e ele vai treinando o seu comportamento, as suas atitudes para melhorar. E ele consegue. Gandhi também. Gandhi chega ao ponto de virar a representação da não violência. Ah, mas eles são Pedro e Gandhi, eu sou Ana Paula. Sim, mas se eu sou a Ana Paula, querendo melhorar, querendo evoluir, um esforço. Então, eu sou a Ana Paula que vai observar as suas atitudes, monitorar, começar a coibir determinados comportamentos para poder um dia alcançar essa perfeição de Jesus, dos amigos espirituais superiores, dos espíritos puros, enfim. É esse o objetivo da gente que está aqui estudando a doutrina espírita. Então, na verdade, a gente precisa do quê? A gente precisa pegar tudo isso que está aqui, refletir se estamos sendo coléricos, se estamos sendo brandos e pacíficos, quando estamos conseguindo e usar isso em nosso benefício, né? Para a gente poder, em todos os ambientes que a gente chegar, a gente conseguir ser o nosso melhor. Eu sei que o estudo se estendeu um pouquinho, eu peço desculpas, mas o capítulo era realmente muito grande e eu espero que tenha servido para todos nós como reflexão, como instrumento para a gente poder melhorar um pouquinho mais e acompanhar esse nosso planetinha aí que está evoluindo bastante, que a gente possa fazer parte dessa transformação, desse movimento de evolução. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus.